Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. E tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, aqui presentes, os que nos acompanham nessa transmissão ao vivo, diretamente da Igreja Matriz da Paróquia São Francisco de Assis, Cidade Nova. Nós estamos celebrando o tempo pascal e nesse quarto domingo, celebrando o domingo do Bom Pastor. E nós ouvindo o Evangelho, que agora foi proclamado, esse relato nos apresenta três figuras que merece identificá-las. A primeira figura é a do bom pastor. Não é apenas pastor, tem um diferencial, é bom. Aí o Senhor nos apresenta três critérios para identificar o bom pastor. O primeiro critério é que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas.
Ele ama tanto as ovelhas a tal ponto de dar a sua vida. É um amor incondicional, não é um amor possessivo, é um amor livre, em que o Senhor não coage a ovelha, não sufoca a ovelha, Ele a deixa livre. É um amor que liberta, que cura, que transforma. A prova desse amor do bom pastor está aí, a entrega dele na cruz pela salvação das almas, da humanidade inteira. Nós assim o identificamos, Jesus como o bom pastor. O segundo critério para identificar o bom pastor é que o bom pastor conhece as suas ovelhas. Não é um conhecimento intelectual. É um conhecimento existencial. Na vida da ovelha, na sua rotina, na sua lida diária, a ovelha enfrenta inúmeros problemas. A ovelha carrega dramas que somente quem é íntimo vai conhecer. E somente o pastor por excelência, Jesus Cristo, ele é capaz de curar, de sarar essa chaga que, se não for apresentada ao bom pastor com o intuito de que ele receba para colocar o remédio da sua graça, do seu amor, essa ferida sempre vai jorrar. Ela não vai cicatrizar. Vai depender da confiança, da entrega que a ovelha tem para com o seu pastor. Então o pastor conhece cada uma das suas ovelhas. Ele a chama pelo nome. E a boa ovelha é aquela também que conhece o seu pastor. O terceiro critério é o critério em que o pastor, ele quer manter o rebanho unido. E ele quer pastorear a todos sem distinção. Na mentalidade do povo de Israel, quando o Messias chegasse, ele iria apacentar apenas o povo judeu. Mas Jesus mostrou, ao longo do seu ministério, da sua vida pública, que ele veio para todos. Não foi para um clube seleto, um grupinho, mas Jesus veio universalmente para a humanidade. Agora, claro que o Senhor também respeita aqueles que não querem o pastoreio do Senhor como nosso Salvador. Mas ele veio com esse propósito, está aí no versículo 16 do relato do Evangelho de hoje. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Haverá um só rebanho e um só pastor. O Senhor quer a comunhão entre as ovelhas, a unidade entre as ovelhas deste rebanho, deste redil. Só depende de cada um de nós. O Senhor já fez e continua fazendo a sua parte. E é importante, amados irmãos e irmãs, entender que todo aquele e aquela que tem
sob a sua responsabilidade o cuidado de alguém, essa pessoa também, ela tem o ofício de pastor. Seja pai, mãe de família, o padre, o bispo, o papa, religioso, religiosa, seja os governantes, seja os líderes, coordenadores de grupos pastorais e movimentos, todos são pastores na união com o pastor por excelência, que é Cristo. Fora de Cristo, ninguém vai pastorear o rebanho como deve, porque só Cristo é o pastor perfeito. Nós, embora tentamos, mas por nós mesmos somos falhos. Tem que ter essa união com Cristo para que Ele direcione a maneira como devemos pastorear. E deve ser da melhor forma possível. A outra figura, amados irmãos, vimos a primeira, que é o pastor. Aí tem os critérios para identificar o bom pastor. A segunda figura, o Senhor fala no relato do Evangelho, é o mercenário, ou o mau pastor. Em casa você pode ler Ezequiel, capítulo 34, versículos de 1 a 10, em que Deus se utiliza do profeta para denunciar os pastores daquela época, que em vez de pastorear, eles exploravam as ovelhas. E aí, amados irmãos e irmãs, o mau pastor é aquele que rouba a ovelha. É aquele que quer dominar a ovelha. O mau pastor é negligente. O mau pastor não tem compromisso. O mau pastor, ele não serve, ele trabalha. Qual é a diferença? O que serve, ele serve com alegria, com prazer, independentemente da circunstância. O mau pastor, ele vai trabalhar e ele vai pensar no final da jornada para pôr a mão no seu salário, no dinheiro. Ele vai pensar no dinheiro. Esse trabalho é apenas um mero exercício em que essa função ela está disfarçada de serviço, de pastoreio, mas que de fato não é. O mercenário, ele não agrega, pelo seu mau comportamento, ele dispersa a ovelha. Ele não arrebanha. E claro que um rebanho que não tem uma referência para mantê-lo unido, coeso, se esse mercenário ele está de fato desviado da missão, é claro que o rebanho vai dispersar. Aí um rebanho disperso, já sabemos. O lobo, aí vem a terceira figura. O lobo vai atacar e devorar a ovelha. Nós observamos isso, amados irmãos e irmãs, quando um pai e uma mãe de família não cuida dos filhos, cai no mundo das drogas cedo. Nós observamos num grupo ou pastoral ou movimento em que o coordenador, o líder, ele não exerce a função como deveria, aí os membros se dispersam, não tem reunião, não tem uma atividade, os membros estão todos dispersos. E aí não rezam, não vem à missa, aí fica todo mundo
aleatório. O padre, se ele não atende o povo, se ele não celebra, se ele não visita, os fiéis se dispersam. E aí vão cair em outros redis, em igrejas protestantes ou derivados, que nós já conhecemos, justamente por falta de cuidado, de amor. Então, amados irmãos, é importante que nós, todos nós que temos uma função de pastor, que de fato olhemos para Jesus, para exercer esse ofício com zelo, com dedicação. Porque essa missão nos foi dada pelo próprio Senhor, através da igreja. E se nós não assumimos, nós vamos prestar conta com o Senhor. Diz São Paulo, de tudo aquilo que tivermos feito, quer de bem, quer de mal. Portanto, inclinemos nossa consciência diante do Senhor. E cada um se pergunta, de que maneira eu estou exercendo o pastoreio que o Senhor me confiou? Se estiver desviado, tem alguém que chama a atenção? Todos nós somos falhos. Por qualquer motivo, nós nos tornamos maus pastores, podendo até se tornar mercenário. Fujamos dessa ocasião. Que Deus nos livre daquela hora. E que se os irmãos um dia, porventura, me observarem que estou fora do caminho do Senhor, com a atitude de mercenário ou outra semelhante, me ajudem a recomeçar, a voltar o primeiro amor. A correção fraterna é o ensinamento de Jesus para nós. Quem não faz, peca por omissão. Sejamos solícitos, mesmo na possibilidade da rejeição ser negada, mas sejamos fiéis nesse propósito de colaborar com o crescimento uns dos outros. Que essa palavra, que os ensinamentos de Jesus seja uma luz para o nosso caminho, que a Eucaristia nos fortaleça sempre ao longo da nossa missão.